Bom dia, agro! Bom dia, porque eu sei que você acordou cedo. Eu sou Flávia Doval e este é o Agrolândia Podcast. Episódio de hoje, o básico do agro, café. Com quem? André Luiz Matiello, nosso Tonhão. Oi, Tonhão, bom dia. Tudo bem, Parma? Tudo bom? Bem. Obrigada! Tá bom. Muito feliz de estar aqui com você. Mais feliz ainda de ser o primeiro. E mais feliz ainda de vocês terem escolhido o café como primeiro tema, que é o cultivo que eu mais amo e trabalho. Trabalho com um monte, mas esse é o que eu mais gosto. Ah, que bom. Então, hoje é o primeiro episódio, como a gente conversou mais cedo. O podcast vai ter duas linhas. Uma linha que vai falar sobre aspectos gerais do agro, tecnologia, sustentabilidade, culturas em geral. E o episódio básico do agro. E a gente vai falar o básico do básico para quem não conhece absolutamente nada da cultura, da economia, e que estão no nosso dia a dia. Café, arroz, algodão, etc. E eu também queria muito falar de café, porque assim como você, eu sou apaixonada por café, apesar de não trabalhar com ele, mas eu sou apaixonada por café desde muito criança. E você era a melhor pessoa para estar aqui. Tá Vamos bom. lá? Beleza. Para quem tá ouvindo, a gente tá tomando café agora. E para quem tá vendo, não sei se dá para ver dentro da xícara, mas estão tomando café também. Estão tomando café. E não é o primeiro do dia. Não é o primeiro do dia. dia. E o pessoal que não sabe, o Tonhão e a Parma são colegas de faculdade, né? Exatamente. Estudamos juntos em Piracicaba. E o André Matiello e a Flávia Doval trabalham no mundo e são colegas de faculdade, o Tonhão e a Parma. Isso mesmo. Então, se a gente se chamar de Tonhão e Parma, vocês já sabem, né? É isso mesmo. Tá bom. Obrigada, Tonhão. É o seguinte, vamos começar do básico mesmo. Antes de começar do básico, eu dei uma olhada no valor da saca de café. Para quem não sabe, uma saca tem 60 quilos. Isso. Eu dei uma olhada, tá mais de R$2.000. Isso, tá mesmo. 2.150, Varginha. Eu não consigo lembrar, em algum momento eu trabalho com café já há mais de 30 anos, eu não consigo lembrar um momento em que teve tão bom de preço como tá hoje a saca do café. E o cafeicultor, enfim, depois de muitos anos, está conseguindo ser bem remunerado, acho eu. E é uma cultura cara de se manter, né? Ela não é uma cultura fácil e nem barata, né? Dá um trampinho, né? Você sabe disso muito melhor que eu. Então, se é o básico, o pessoal tem que entender. O café é plantado com mudas, então tem que produzir a muda primeiro, pega uma sementinha. Quando o pessoal vê o grão torrado, sem moer. Quando compra, que nem tá aqui nesse saquinho, o grão só torrado, aquilo é a semente, só que não torrada, né? Então, ela é colocada na terra, cresce uma plantinha, fica uns 6 meses num viveiro, aí a muda é levada para o campo onde a plantação vai ficar estabelecida, o cafezal. E aí ele demora de 2 a 3 anos para iniciar a primeira produção. Então, você vê que só para começar a produzir já demora 2, 3 anos. E aí isso demanda investimento. Sem colher nada, sem vender nada. Sem só vender nada. Dinheiro. Então o produtor, o cafeicultor, ele tá lá só investindo em tratos culturais, adubação, fertilizante, manejo fitossanitário, ou seja, controle de pragas, doenças. E aqui eu tenho que me policiar para não usar termos muito técnicos, né? Porque o pessoal tá entendendo que querem o básico. Então, tem que cuidar da plantinha ali até ela começar a produzir. E essa plantinha, logo, logo, ela já vira uma árvore. Então, o café, ele tem uma safra por ano. E normalmente a planta tem um comportamento de bienalidade. Ou seja, um ano ela produz bastante e o outro ano ela produz menos. E então você vê que depois que ela já está produzindo, além de todo o cuidado que você tem que ter ali, a manutenção das plantas e tudo, o processo de colheita demanda muita mão de obra, porque tem que tirar os frutos manualmente das plantas, tem a colheita mecânica, mas os equipamentos de colheita mecânica ainda são pouco acessíveis para o pequeno produtor, né? É caro. Então, a maior parte é colhido manualmente mesmo. Planta a planta, ramo a ramo. E então demanda muita mão de obra, e mão de obra é uma coisa cara hoje, né?
Então, você me pergunta, é uma cultura de manutenção cara? Ela é uma cultura de manutenção cara devido justamente à necessidade de mão de obra. Não só para a colheita, para todas as outras atividades que tem que fazer ali, mas a colheita principalmente. E diferente de soja, milho, não colheu e vai para o silo e vende. Tem o tratamento depois, né? Então, eu vou até pedir para os meninos da produção colocar depois na edição uma fotinho da cereja, do grão verde, tá bom. né? Porque o café não é o grãozinho, é a semente, né? Então, é uma cerejinha, tem a semente. Explica pra gente aí, Tonhão. O pessoal que está começando a conhecer sobre o agro vai aprender e deve escutar em outros cultivos que toda planta que produz um fruto passou necessariamente por uma flor. A flor vira um fruto. Então, o café, ele emite flores numa época definida do ano aqui no Brasil, né? E então tem a florada do café, essas flores se transformam em frutos e da época da florada, só para você ter uma ideia, até o fruto estar pronto para ser colhido, demora mais ou menos aí 7 meses. Então, rápido. Né? Olha que lindo! Olha lá, a flor do café. E esse momento aí que a gente está vendo na fotografia é um momento que dura aí 5, 6, uma semana no ano. Então você tem daí para frente até o fruto ficar pronto para ser colhido vai mais ou menos 7 meses. E aí, como a florada, esse é um fruto cereja, né? Ou seja, a gente chama de fruto cereja o fruto que tem a maturação no momento correto para ser colhido. Para o grão estar no seu máximo de tamanho de peneira, né, que a gente fala, e também os açúcares dentro dele, o balanço, para depois ele ter uma bebida que a gente bebe aqui agradável, né? E aí, como chega na época da colheita, pode ter acontecido de você ter diferentes floradas, ou seja, as plantas todas não vão florescer todas no mesmo dia. Então pode acontecer de dar diferentes floradas. Isso quer dizer que em uma época do ano que você vai colher, você tem aí frutos em diferentes estágios de desenvolvimento. Ah, entendi. Então aquele que floriu primeiro chega no estágio cereja, esses vermelhinhos primeiro. E depois, quanto mais tardia for a florada, no momento da colheita, os frutos ainda não vão estar totalmente desenvolvidos e o grau de maturação ainda não está o ideal, eles estão mais verdes, tá vendo? Por isso que quando a gente vê o pessoal colhendo manualmente e tal, você vê que tem frutos vermelhos e verdes no mesmo galho. Isso, exatamente. Agora, a qualidade da bebida do café, esse que a gente bebe, ela vai ser tão maior quanto maior a quantidade de fruto cereja que você conseguir colher. O fruto verde é muito prejudicial para a bebida do café, porque ele dá um gosto amargo, ele não está na maturação correta. Então, né? Ele tem que estar maduro para tirar a semente e fazer o processo de torrefação e assim vai. Aquela foto que a gente viu, dificilmente acontece nas lavouras do Brasil ter flor e fruto ao mesmo tempo. Normalmente você tem a flor, daí como demora 7 meses depois, dificilmente você vai ter a flor ali ainda. Mas, por exemplo, em outros países como a Colômbia, que também é um grande produtor de café, pode acontecer de você ter flor e fruto ao mesmo tempo, porque a Colômbia está mais perto do Equador. Então, da linha do Equador. Da linha do Equador. E aí as estações do ano são menos definidas como elas são aqui para nós. E aí você tem estímulos de florada, em diferentes épocas e pode acabar acontecendo o que nós estamos vendo aí na fotografia. E para quem nunca experimentou, quando tiver... volta a produção, por favor. Aquela fotinha. Quem nunca experimentou, quando tiver a oportunidade de comer o frutinho, é uma delícia. A polpa é docinha, é muito bom, né? É muito bom. Dentro desse fruto tem 2 sementes. E... Uma de cada lado. Uma de cada lado, E aí, quando esse adocicado que você sente quando você põe o fruto na boca e espreme ele, né? E sai essas 2 sementes na sua boca, é justamente
o indicativo de que está num grau de maturação, porque se você pegar o fruto verde, dificilmente, inclusive, você consegue... É duro, inclusive. Ele é duro, E deixa eu te perguntar uma coisa, a gente tira a semente para fazer o café, e aquela polpa não usa para nada? Aquilo é tão gostoso. A casca, você fala? Entre a casca e a semente tem uma polpinha branca que é gostosinha, não usa nada aquilo? Então aquilo, inclusive, ele não usa para nada. O café, depois que ele é colhido, tirado da árvore, ele é lavado. E é tudo manual. Tem as máquinas e tal, mas tem Isso. Todo o processo ali é conduzido por mão de obra. Então, por mais automatizado que seja, tenha máquinas, precisa de pessoas operando isso daí o tempo todo, né? Então, vamos exemplificar uma colheita manual de café. O pessoal está lá no cafezal, tirando os frutos dos ramos do café. Aí eles derriçam, chama derriça a atividade de tirar, que é puxar. Aquilo cai no chão já foi estendido uma lona, pano, que chama na região produtora chama de pano. E aquilo, imagina que você está puxando o ramo do café, aquilo vem folha, vem fruto. E aí pedacinhos de pau também caem tudo junto lá. Nós não podemos levar isso aí pro terreiro de café, para a área de processamento, porque a pessoa não quer comer, torrar, comer, moer, pau, galho, folha. Então eles fazem aquela cena bonita que tem muitas fotos de café, que tem uma peneira, eles põem tudo aquilo numa peneira e eles jogam o café para cima. E aí eles têm um movimento específico para fazer isso e faz com que o ar passe ali entre a massa de café que está no ar, tirando as folhas e os paus e fica na peneira só o grão de café. Só o grão. Então tem muitas fotos, tem pinturas famosas aí, inclusive. Tem vídeos lindos, né? Deles fazerem essa atividade. Eles pegam aquele café, já uma primeira seleção foi feita ali e ela é manual. Quando a colheita é mecânica, na própria máquina, quando o café passa lá dentro, tem um soprador lá dentro que faz esse processo. E quando ela é manual, faz na peneira, que é muito mais bonito. Mas para o cafeicultor é muito mais caro, porque depende de uma pessoa ali, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa te interromper. É que a máquina, colheitadora, segundo o Caetano explicou a gente. Então, quando é máquina é hora, quando é manual é era. Então, colhedora, né? Colhedora. É um espiral, né, que vai fazendo assim. A gente viu na matéria, né, do Favarin, né? Então. Se perde qualidade quando... Você ganha muita eficiência em tempo e tal, mas perde a qualidade em relação à colheita manual ou não? Não perde nenhuma qualidade, porque algum eventual dano físico que possa acontecer ali no fruto, ele é muito atenuado, amortecido, pelo fato de estar ainda com a casca e com essa polpa que você falou de dentro, que qualquer impacto que possa ter ali não vai ocasionar nada lá na semente, no grão, que é o de interesse comercial. Então, retomando, depois que eles colhem o café, isso vai para o terreiro, ele é lavado, e o processo de lavagem serve principalmente para você fazer uma primeira separação. Por quê? Porque o fruto cereja, aquele que está no grau de maturação correto... O vermelhinho, ele afunda. E o fruto que está verde ou passou da conta, que secou demais, ele boia. Então, você já faz uma primeira separação ali do café. E isso vai para uma secagem separado também, esses lotes depois que sai do lavador, que a gente chama. E depois ele vai ser processado numa máquina que chama máquina de... Ele fica secando ali, justamente para secar essa polpa que você falou, que não tem interesse comercial. A casca, aí a gente tem que tirar a casca dele, que chama benefício do café. Então, passa por uma beneficiadora que tira a casca e separa os grãos. Também tem lá os seus sopradores e as suas peneiras. E aí vai ter o café em grão verde, que a gente chama. Que é o que é comercializado naquelas sacarias famosas que a gente vê, saco de juta. É lindo. Que tá escrito Café do Brasil. Eu quero uma dessa para fazer um quadro pôr na minha parede. Tem uma plantinha Se tiver, assim, pode mandar lá para casa. Estilizada, uma plantinha escrito Café do Brasil. E depois de uns anos para cá vem escrito Cafés do Brasil, no plural. E... O verde é sempre naquela saca de juta. Isso. É um negócio, é bonito, esteticamente é bonito, tem uma coisa meio vintage. É o grão verde. Para que serve o grão verde? Para consumo direto, nada. Ele tem que... aí depois, para a gente chegar aqui na nossa xícara, ele passa por um processo eles torram o café. Torrefação ou torra, né? Isso, a torrefação. E depois, se for café coado... eles também moem o café e aí vira o pó de café, que é o que a gente compra, faz em casa.
No Brasil, a gente tem muito o costume de tomar café coado, né? Então, é muito comum o pó de café. Mas tem muitos países que não têm esse costume, que já consomem direto o grão sem a torra. O grão sem a moagem, só com a torra. Assim, que nem tá esse aqui, Que nem ó. tá aqui. Aí põe numa maquininha. Pode pegar. Aí põe numa esse maquininha. Esse aqui tá em grão, pode pegar, ó. Já Então, faça suas análises. Aí agradecer o Maré Café, que mandou esse café bom pra gente. Então, esse aqui é um café... Pode pegar, pode pôr a mão. De aspecto bom, porque a peneira aqui parece ser boa, e o cheiro tá muito bom. O cheiro é bom. Vamos tá mostrar aqui. Deixa eu ver. Isso aqui eu ia te perguntar também. Ele é claro, né? Ele é mais claro. Eu já vi para vender, inclusive, assim, no grão, sem tá moído, mais escuro que esse aqui. Então, esse aqui tá bem clarinho, né? A gente, por exemplo, o pessoal que prova café, que define a qualidade da bebida do café, porque o café... Eu vou pôr aqui, ó. Isso, põe aí. A qualidade dele é definido por... Inclusive, uma curiosidade. O pessoal, quando está fazendo classificação do café, a classificação, ela existe de duas maneiras. A qualidade da bebida, então tem os provadores de café. E tem o aspecto físico, a qualidade do grão. Lá no pessoal que comercializa café... Os locais que eles fazem a classificação, o grão não é assim torrado, ele é grão verde. Mas é numa coisa preta, assim, também, que eles usam para facilitar a separação. A gente viu isso, lembra na matéria do... A gente fez junto a matéria do professor Favarini, né, do Laércio. A gente foi, era lá no Cerrado Mineiro. Era perto de Araguari, do Cochupé. Isso, deve ser alguma cooperativa. Então, eles fazem a classificação. O cheiro é maravilhoso. Daí, eles separam... os defeitos, por exemplo, preto, verde e ardido, são 3 defeitos que tem no café. Preto, verde e ardido. Isso, preto, verde e ardido, PVA que fala. Eles vão separando isso, e aí eles dão uma nota pela peneira, a peneira é o tamanho do grão, e a quantidade de defeitos que ele tem. O PVA, o preto, verde e ardido, são considerados defeitos. Daí você vai ter também grão que tem... grão brocado, que a gente fala que foi um ataque de uma praga que dá lá ainda enquanto ele estava na lavoura, que é a broca do café, também é um defeito. Quando tem pauzinho, palha, que acaba vindo para o meio do café, também é considerado defeito. Então, se você pegar a embalagem aí do café, que a gente está olhando, eu já olhei atrás, que tem ali a quantidade de defeitos, inclusive, se você olhar... Eu tô sem óculos. Lê pra nós. Vamos lá. Lê para nós outros. O pessoal aqui do Maré Café? Maré Café, aqui em Ribeirão. Isso. O pessoal do Maré Café colocou aqui várias informações, e uma delas é assim, 86 pontos. É a última informação que tem aqui. Altitude... Vai de 0 a 100? Não, vai... Ixi, vai muito mais que 100. 86 pontos é uma classificação muito boa, com poucos defeitos para o café. Mas essa classificação, ela é uma classificação física do café, pelo aspecto físico. Daí tem o aspecto também da bebida. E o pessoal que prova café, não prova café igual a gente tá tomando aqui, gostosinho. É cupping que chama, não é? É cupping? A prova do café. Não sei como é que chama o nome em inglês. Agora todo mundo tá usando termos em inglês pra tudo, mas porque eu uso. Mas ganha bem esse pessoal aí, não é? Você já viu a prova do café? Vi na viagem. Então, eles fazem uma meia torra, é menos torrado que isso aqui, e eu já vou falar do que você comentou de estar... É quase um cor caramelo, quando eles provam. Então, né? mas eu já vou comentar o que você reparou, que é muito legal do café do Maré Café, não tá tão torrado, tão escuro. Já vou falar disso. Mas o pessoal que prova café, eles fazem uma meia torra só, e aí eles põem lá o próprio grão do café misturado com uma água meio morna. E aí eles pegam uma colher especial para fazer esse processo e eles puxam assim. E essa colher, ela é feita de uma maneira que quando eles puxam aquele líquido, de uma maneira que tem que vir ar junto. O ar junto faz parte da prova. Então, faz aquele barulho quando o pessoal tá comendo sopa. É feito de algum metal específico, além do formato? Não, acho que não. Acho que deve ser inox colher mesmo. Normal, Mas ela tem um formato específico. Tem um formato específico para quando ele puxar, vir o ar junto, para ele poder fazer a degustação lá na e eles são super treinados para isso, para dar, porque o cara que prova o café, o profissional que prova o café,
aqui no Brasil, tem que dar a mesma nota de um provador na Europa, no Japão, padrão nos Estados rígido. Unidos. Exatamente. Então, o processo de preparação desse negócio para fazer a prova, do café para fazer a prova, ele é padronizado. E eles tentam padronizar também os provadores. E aí eles ficam puxando, e daí tem um latão que fica no meio das pernas dele. E eles ficam cuspindo, e a mesa é giratória. Então eles pegam várias amostras, eles vão rodando a mesa e vão provando. Ele não engole o café. Não engole. E aí eles vão provando e dando uma nota? E dá uma nota da qualidade da bebida. E ele não sabe de onde veio, é um negócio às cegas. Isso, exatamente. Então tem um classificador que dá a nota para o aspecto físico, e tem um provador que dá a nota para a qualidade da bebida. A qualidade da bebida, ela tem 4 classificações. Ele pode ser rio, riado, duro e mole. É assim que fala. Explica cada um pra gente aí. Então, o café que bebe mole é o café de melhor qualidade. É a melhor classificação de bebida. E depois, nos últimos anos, quando veio toda essa gourmetização do café, cafés gourmets e cafés especiais, eles até ampliaram, mas assim, a princípio, o padrão internacional são 4 classificações. Rio, riado, duro e mole. O rio é o pior tipo de café, e depois, conforme vai melhorando a qualidade da bebida, ele vai entrando nas outras classificações. Então, na ordem do pior para o melhor. Rio é o pior, Isso. Aí vem o riado, que é o menos pior. Isso. Aí vem o duro, que é ruinzinho. Isso. E aí vem o mole, que é o top. A maior parte da população nossa bebe... No passado, bebeu café muito ruim. Aqui no Brasil, o costume era de beber cafés de baixa qualidade. De certa forma, ainda é. Então, a gente está acostumado mais com o café que bebe rio ou riado. Mas isso está mudando. O pessoal está conhecendo e tudo mais. E, claro, o pessoal de baixa renda, que gosta de tomar café, não tem muita opção de ficar escolhendo o tipo de bebida que ele vai beber. Então, ele compra aquilo que ele tem acesso. E, normalmente, aquilo que ele tem acesso não é a melhor qualidade da bebida. Ainda assim, de maneira geral, eu entendo que a população está aprendendo a beber um café melhor. Esse café que a gente compra no mercado, não vou falar as marcas, ainda tem responsabilidade jurídica, mas essas marcas mais famosas, que são os mais vendidos, que deve estar o quê? R$60 o quilo, por aí. Mais ou menos. Sei lá, custa por volta de confesso 28, R$30. Ele seria um café riado ou ele já é um café duro? Não, eu acho que nesse patamar de preço, já é um café que bebe duro ou até mole. Tá? Outra coisa... Já não é o rio riado, é um café duro. Tá? Então ele tá quase lá. Tá quase lá. Outra coisa que muda porque esse que nós estamos vendo aqui é um café arábica, da espécie... Aí as plantas de café têm 2 espécies. Isso que eu ia te perguntar. Tem 2 espécies. Isso. Antes da gente entrar nas espécies, deixa eu falar uma coisa importante. Cafés que têm defeito de bebida, ou seja, que bebem rio ou riado, o pessoal tende a fazer uma torra um pouco mais acentuada para esconder os defeitos da bebida do café. Ele mascara, né? O gosto do queimado, ele dá uma mascarada. Então, quando a gente vê um café que não tem uma torra tão acentuada assim, a chance dele ser um café de bebida de qualidade, ela é maior. Então, quando você fala assim, olha, o pessoal do Maré Café torrou uma torra média. Beleza, sinal de que o café, a bebida do café que já foi provado é de qualidade. Ele não precisa mascarar. Antes da gente mudar de tema... Eu sou super interessada nessa questão dos provadores de café, porque é um talento muito raro isso, né? E eu sei que essas pessoas são difíceis de serem encontradas, né? E elas são muito bem remuneradas. Eu lembro que o professor falou quanto que tinha um provador de café naquela viagem que a gente fez, e era um absurdo, assim, ele ganhava, sei lá, 6, 7 vezes mais que um agrônomo. Eu fiquei chocada. Eu falei, nossa, gente. Ainda é assim? Não sei te falar, Parma. Não sabe? Não sei. Eu conheci um senhor... Ele morava no meu bairro, seu Luiz, ele já faleceu. Eu conheci ele um pouco antes de vir para cá. Ele foi provador de café. E aí, uma vez eu estava conversando com ele, ele até comentou, hoje em dia tem tecnologia, né, para ver aromas, tal, máquinas, mas acredito que não vai substituir 100%. Vou falar uma... E ele falou da rigidez que era a vida dele. Por conta, para não alterar o olfato e o paladar dele. Tipo, assim como qualquer provador, enólogos, todo mundo tem que ter uma restrição no que come, no que bebe, porque não pode atrapalhar a profissão deles. Mas uma coisa que eu te falo, assim,
eu nunca encontrei alguém que seja muito bem de vida, alguém que fala, tá muito bem de vida. O que você fez? Eu fui provador de café. Eu não sei se eles são tão bem remunerados então, assim, será não. que era onda que falaram lá? Acho que era a onda do professor querendo tirar sarro da gente. Eu acho, é bem a cara do Laércio fazer isso. Né? Então, eu não sei não, porque de fato são profissionais que têm uma especificação bastante rígida, né? Uhum. Mas não sei com relação à remuneração. Então tá bom. E além do treinamento e dessa condição de vida aí que eles têm que ter da rigidez aí, não pode beber, não pode fumar. O seu Luiz até contou pra mim que ele não podia fazer muito exercício físico, assim, por conta... Olha. Não podia, ele podia, claro, fazer exercício físico. Ele não poderia, por exemplo, fazer uma corrida, alguma coisa que desgastasse muito ele, assim. Era tudo muito restrito, muito bem controlado. Mas essas pessoas, além do treinamento, elas nascem com esse talento? Ou isso pode ser desenvolvido? Não, pode ser desenvolvido. Pode ser desenvolvido? E isso é treino, porque aí você vai fazer um treinamento para prova de café, ser provador de café, e eles vão ensinar você... E o pessoal muito se engana achando que vai pegar um café, que nem a gente tá tomando aqui, e para quem trabalha com café vai perguntar, e aí, esse café é bom? Vai depender muito do gosto da pessoa. Se tá te agradando, é bom. Se não tá te agradando, não é bom. É igual vinho, né? Que vinho que é bom, o que você gosta, então, que você pode pagar. Exatamente, exatamente. Claro que quem entende, que prova cafés já preparados, vai saber mais ou menos se aquele café é mais suave, é menos suave. Também tem um pouco do gostismo aí. Mas sabe, mais ou menos. Mas para saber realmente se é um café de qualidade ou não, tem que ser um provador. E aí eles fazem treinamentos que quando eles ingerem aquele líquido preparado daquela maneira que a gente falou, eles são treinados a começar a identificar certos aspectos que quando a gente bebe aqui a gente nem sabe direito, a gente reage, né? Eles não, quando eles põem na boca, eles já começam a procurar mentalmente, né? Eles treinam as papilas gustativas dele para identificar certos... amadeirado, achocolatado, frutado, não sei o quê. Isso é outra coisa que eu ia te perguntar. Esses cafés especiais ou café gourmet, eles citam, né? Quais são as notas, igual vinho mesmo, né? Sim, sim. Aqui, ó, esse aqui, ele é floral e tangerina. Foi o que eu mais gostei. Lá tem outros, mas esse aqui foi o que eu mais gostei quando eu estive lá semana retrasada para experimentar os cafés. Essas notas, da onde que elas vêm? Por que formam uma nota achocolatada ou uma nota cítrica de tangerina? Ou caramelo? Então... Como é que vem? Da onde que vem isso? Boa pergunta. Isso daí é o seguinte, é uma combinação entre... A gente não falou das espécies ainda, tá? Não, terminando aqui a gente vai. Beleza. É porque o assunto então, vai chegar no Natal e a gente tá aqui falando de café ainda. Se você deixar eu falar aqui de café, eu trabalho muito tempo com café, então para mim é muito prazeroso. Mas enfim, isso vai ser uma combinação, obviamente, da espécie, que nós já vamos falar já, junto com, dentro daquela espécie, a variedade que foi plantada. Dentro de uma mesma espécie tem várias variedades, né? E também vai ter uma interferência nos tratos culturais que foram feitos ali durante o desenvolvimento da planta e a formação dos frutos e tudo mais. E também uma combinação de solo e clima daquela região onde está plantado. Que a gente fala edafo climático. Condições edafoclimáticas, exatamente. Então... o tipo de solo, o regime pluviométrico, ou seja, quanto de chuva caiu ali naquele período, que época que essa chuva caiu, qual a espécie que estava plantada, qual a variedade, uma combinação de tudo isso vai dar certas características, às vezes únicas, para um café ou para outro. Ah, tá. Então ele é multifatorial. Então não adianta eu pegar uma determinada variedade de café e plantar ela em determinada altitude e fazer aquele trato cultural, porque o clima também vai interferir. Então eu não vou poder cravar. Vai ficar floral com caramelo. Então, ali, pega para mim, fazendo favor. Claro. Aqui, tá escrito assim, ó, o café, aqui na onde a gente leu que tinha 86 pontos, lembra? Tá escrito assim, ó, região Alta Mogiana, a cidade de Ibiraci, Minas Gerais, que é ali próximo a Franca. Então, ali... Ali já é Cerrado, né? Não, ali é sul de Minas, vamos chamar sul? assim. Sul de Minas. Eu achava que já era Cerrado. A Alta Mogiana é uma região que fica ali entre o estado de São Paulo, aqui Ribeirão Preto, inclusive, e sul de Minas, tá? E, então, historicamente, os cafés plantados ali na região
devem sair, quando bem cuidados e bem trabalhados, saem com essa característica, frutado, não sei o que, notas de tangerina. Então, se você quiser produzir esse café, provavelmente você vai ter que plantar nessa região. Se você quiser pegar a mesma variedade que ele usou e falar assim, eu vou tentar produzir o café frutado, não sei o que, lá na Bahia. Não vai dar. Talvez não vai dar certo. Porque o clima de lá é diferente, o solo é diferente, o processo é diferente, entendeu? Mais ou menos. Entendi. É multifatorial, né? Exatamente. É a soma de todos os fatores que vai direcionar como é que ele vai ficar. Mesmo se você for lá para esse produtor aqui e falar assim para ele, o que você fez no seu café? Ah, eu plantei tal época, com tal variedade, com tal espaçamento, colhi em tal época, com tantos % de fruto cereja, e você vai copiando tudo. Ah, eu distribuí palha do café na minha lavoura, eu fiz adubação orgânica, eu fiz controle de plantas daninhas dessa maneira, e tudo. Ele copia tudo que ele faz. Só que em outra região, dificilmente vai ser igual. Vai ficar igual. Isso eu não sabia. Porque agora, como está muito em alta... essa questão dos cafés gourmet, cafés especiais, fala muito Então, aí o que pode acontecer? Nas notas, né? Exatamente. Se é floral, se é chocolate. Tem anos em que as condições ali se alinham de uma maneira muito boa, e aí você, por exemplo, tem um café muito diferenciado dos demais, com baixa quantidade de defeitos, uma bebida super suave e boa, que bebe super mole, como a gente estava falando. Isso é um café mole mesmo, sem provar? Provavelmente, é um café mole, provavelmente. Pena que não dá para sentir o cheiro pelo vídeo, porque o cheiro disso aqui é maravilhoso. Eu adoro o cheiro de café. E aí você tem uma condição diferenciada ali que ninguém vai conseguir copiar. Exatamente. Tá? Que são esses cafés de concurso, por exemplo, que tem concurso de bebida de café. Ou de e o Brasil ganhou de novo, né? Então, o Brasil é o maior produtor mundial de café. E o segundo maior consumidor. Estados Unidos é o primeiro? Os Estados Unidos é o primeiro. Então você vê que... Mas eles tomam um café horroroso, né? Então, mas em quantidades assim absurdas. Mas tem café bom. Sabe o que eu descobri? Eu queria tomar café lá, quando eu tava lá. Pô, esse café é horrível. Gente, meu Deus do céu. Um chafé, um negócio horroroso, numa quantidade absurda, fervendo. Eu falei o que era. Aí uma amiga minha começou a tomar um café lá na casa dela. Eu falei, nossa, esse café parece brasileiro. Aí ela, onde você comprou? Ah, comprei no mercado. Mas como é que ficou assim? Aí ela falou, eu fiz ficar. Cara, tá praticamente uma pá de café para uma xícara de água, né? E aí eu falei, bem, para fazer em casa é só triplicar a quantidade de pó que ele chega lá. E aí a gente comprava depois no mercado as espécies Copacabana, não sei o que, Ipanema, que eram cafés brasileiros com uma torra mais ou menos. Aí eu descobri que lá nos Estados Unidos, em algumas cafeterias, se você pedir um café cubano, café cubano é nosso café coado. Estilo cubano. Estilo cubano. É o nosso café. Eu nunca fui para Cuba, não sei como é que é. Mas esse café que a gente toma, se você procurar o café cubano, é esse café aqui. Então. É esse café mais forte, coado, existe isso lá nos Estados Unidos. Não sofram. Procurem café cubano. Eu já fui muito de café expresso. Hoje em dia eu prefiro mais o café coado. E quando eu vou, e as cafeterias, a maioria delas servem o café expresso. Quando a gente vai na rua, assim, a gente vai numa cafeteria. Isso mesmo. Então, quando eu quero um café que eu não quero expresso, que eu quero café coado, aqui no Brasil a gente pede café americano. Fala americano? Fala americano. Eu falo coado mesmo. Que é um café... então, beleza. Todo mundo entende, né? Mas café americano, pra nós aqui, é um café que não é tão concentrado e forte como é o café expresso. Eu prefiro coado. E lá nos Estados Unidos, então, é o café cubano. É o café cubano. Tá. E é muito doido, porque assim, teve a época do expresso, que era uma coisa super descolada, e o café coado, tipo, é o cafezinho de casa. E agora, junto, né, com essa onda dos cafés especiais, volta, né? O café coado, ele tá sendo mais valorizado, e as cafeterias você pode escolher. Eu tô seguindo a trend atual. Eu também vou na trend, eu gosto do café coado e tal. E muito legal. Agora, vamos entrar nas espécies de café. E eu tenho uma pergunta para te fazer, até porque você é de origem italiana. Isso. Sobre isso. Tá bom. O que você quer que eu fale primeiro? Antes de você entrar, por que na Itália o café é tão preto? É uma tinta. Não, se você, nanquim, cara. Se você quem já foi pra Itália ou quem vai pra Itália e pedir um café expresso... É uma delícia, mas uma porrada, porque né? Porque lá o café tem muitos tipos de café. Eles diversificaram muito. A atividade barista lá, barista é esse cara que é a pessoa, o profissional,
que sabe preparar o café numa cafeteria e servir ali para os clientes de acordo com as opções que eles têm. E aí aqueles cafés que tem um coraçãozinho na xícara, no leite, tem um desenhinho, são os baristas que fazem. Então o barista na Itália é uma profissão. É uma profissão que tem que ter um conhecimento muito bom, porque eles têm muitos tipos de café. Então, e aí se você pede um café expresso, vai vir, primeiro não vai vir numa caneca dessa aqui, vai vir numa xícara. E é um negocinho, e aí é só o fundo da xícara. Né? O fundo da xícara. Costume, Parma. Costume. Não tem, eu não conheço pelo menos uma explicação racional para isso. Mas não é coisa da minha cabeça, o café lá é mais preto e mais forte mesmo. Super. Você paga, sei lá, 5 euros para tomar um café lá na Itália e você vai tomar um dedo de café, quase uma pasta, né? Ele vem grosso e é tudo lotado, né? E o povo já... Como é que eles falam? Expresso tão bonito, eu não sei falar nada de italiano. Pá, você dá o dinheiro e rápido eles já te dão as cafeterias lotadas. Cara, cultural, é muito doido, né? Ninguém para, senta e fica degustando, né? Então, e eles têm, assim, o costume assim, por exemplo, você não vai tomar um cappuccino de manhã, como a gente faz assim. Lá de manhã eles tomam café expresso, né? O cappuccino é mais acho que para o meio do dia. Ah, é? Então, não, porque o pessoal tem esses memes da internet aí que aparece assim, pecado. Eu sou italiano. Eu fico de descendência italiana, né? E mais recentemente agora de cidadania italiana. Parabéns, eu sei que é difícil. Então, eu tô atrás da minha portuguesa faz uns anos já e tá difícil. Tirei também. E aí tem esses memes que falam assim, pecados na Itália, quebrar o macarrão, pôr ketchup na pizza. Tem os dos cafés também. Eu não sei direito. Tem os dos cafés também. Italiano é muito purista, né? Com as tradições. Exatamente. Por exemplo, depois do almoço, você não pede um cappuccino, você toma um café, se você quiser. Expresso. E como é que eles falam? Expresso? Café? Um expresso. Um espresso, por favor. Bonito, eu não sei falar nada, eu sei falar pizza, é a única coisa que eu sei falar em italiano. E vamos entrar nas espécies aqui. Vamos. Tá. Para quem não é do agro, só entender o que é uma espécie. Então, um bom exemplo para a gente entender é as plantas de citros. Então, quando a gente fala plantas citrícolas, quando a gente fala citros... Laranja, limão. Isso, laranja, limão, pomelo, essas coisas. Quando a gente fala citros, é a mesma coisa que a gente fala café. Dentro dos citros tem, por exemplo, o pé de laranja, é uma espécie. E o pé de limão é outra espécie. São duas espécies diferentes. No café tem a mesma coisa. O arábica, o coffee arábica é uma espécie e o coffee canéfora é outra espécie. Aí, para não ficar falando em nomes assim que é difícil de guardar, tem os apelidinhos. Então, o arábica é arábica mesmo e o canéfora a gente chama de robusta ou conilon. Tá? Então, tem o café arábica e o café robusta. Ou o café arábica e o café conilon. Conilon é uma variedade de café da espécie coffee canéfora. Eles vieram da natureza ou só tinham arábica e desenvolveram outro depois? Então, é o seguinte, o café, falando da história, provavelmente o que você leu aí no seu livro. O café, ele foi descoberto no que hoje é a Etiópia. Antigamente era uma região lá da Arábia, mundo árabe, vamos chamar assim. E hoje lá é Etiópia, uma região que chama Cafa, antigamente. Por isso que é café? Talvez. Aí, um pastor lá tinha umas cabras, e essas cabras estavam lá pastando, né? E tinha umas árvores lá que davam um frutinho vermelho, as cabras comiam, e ele percebia que as cabras ficavam muito agitadas, pulavam a cerca e não sei o quê. Ele começou a perceber que sempre que as cabras passavam naquele lugar onde tinha aquela árvore que dava aqueles frutos, elas ficavam desse jeito. Ele resolveu, então, fazer uma infusão daqueles frutos. Então, num primeiro momento, não era como a gente conhece o café hoje, assim, torrado e moído, e os grãos. Ele pegou, ele tirou, ele fez ao contrário do que a gente faz hoje. Ele tirou os grãos, descartou e fez uma infusão com a casca do café e tomou e percebeu que aquilo era realmente estimulante. Porque tem cafeína também na casca. Em todos as partes do fruto de café tem cafeína. E aí aquilo foi se difundindo no mundo árabe, depois foi para a Europa. E aí, em algum momento nesse processo, alguém resolveu usar os grãos, torrou, algum gênio que teve a brilhante ideia de torrar, moer e fazer o café coado como a gente faz hoje. E aí o café se difundiu. Chegou no Brasil
por uma pessoa que chama Francisco de Melo Palheta, se eu não me engano, e no século XVIII, eu acho, 1700 e pouco, e tá aí desde então. E aí... Entra pelo norte, na verdade, né? Veio da Guiana Francesa. Vamos ver se eu tô certa. Se meus estudos... Ele nasce no mundo árabe, Etiópia, e depois vai para outras regiões ali do Oriente Médio, que não é a mesma definição geográfica que a gente tem hoje. Aí de lá ele vai para a Europa, né, que é Inglaterra, França, Itália. Aí com a colonização, principalmente dos holandeses, depois portugueses, eles vêm aqui para as Américas, aí América do Sul e Central. Aí ele entra no Brasil pelo norte, que deve ter ficado horroroso na Amazônia. E aí depois ele desce até o Rio de Janeiro. Isso. E ele ficou... E aí depois ele volta a subir São Paulo, Espírito Santo e pá, Minas, gol. É isso. É isso? E aí ele chega em Minas por causa de limitações climáticas que tinha no estado de São Paulo e no Paraná. Foi muito forte no Paraná também. Paraná, norte do Paraná, né? Porque na época fria, o café não é uma planta de clima frio, de clima temperado. Então, quando tem regiões que tem geada na época do inverno, mata tudo as plantas do café. Então, ele foi subindo para regiões mais quentes no Brasil. E mais altas também. E mais altas, que tem um pouco a ver também com a qualidade da bebida e com ataques de pragas e doenças. E chegou em Minas, que é onde ele se estabeleceu e está mais plantado. Mas tem outras regiões no Brasil que plantam. O estado de São Paulo ainda planta, o Rio de Janeiro planta, o Espírito Santo e Rondônia. E aí, a história das espécies tem muito a ver com isso. Porque o zoneamento climático para a arábica, ele é mais restrito que para a robusta. Como o próprio nome já diz, ele é robusto, ele aguenta... É bruto. Ele é bruto, extremos climáticos maiores. Então, no Brasil, nós temos o estado do Espírito Santo e de Rondônia, que plantam o café robusta, o conilon, que o pessoal fala, e São Paulo, Minas, planta o café arábica. O que dá... Esse café aqui, provavelmente, pelo que eu estou vendo aqui dos grãos, ele é 100% arábica. E que o que dá o sabor que a gente gosta de sentir quando a gente bebe o café é o café arábica. O café robusta, por si só, ele não é tão consumido como o café arábica. Os países que produzem café robusta em larga escala, que não plantam arábica, por exemplo, como o Vietnã, aí eles consomem o café robusta porque eles não têm outra opção lá e é um país socialista ainda, então não tem muita importação de outros países, né? Então eles aprenderam... Eu tive no Vietnã em 2019 para visitar lá a área de café e tomei muito café robusta lá, e aí eles se adaptam, porque aí o café que a gente não está acostumado a beber porque a gente acha ruim, lá eles encontram maneiras, tomam gelado, adoçam, fazem misturas, mas tomam também o café puro. E aqui no Brasil a gente tem o costume de tomar o arábica, porque é o café mais nobre, é o café que dá... Todos os cafés gourmets aí, os cafés especiais, arábica. É tudo 100% arábica. E esse café robusta que tem no Brasil, ele entra onde? Então, alguma mistura para uma boa parte do café consumido no mundo, principalmente via café expresso, quando ele chega na xícara, ele chega por um blend, ou seja, uma combinação, uma mistura de diferentes tipos de café e muitas vezes espécies diferentes. Então eles misturam o robusta com o arábica para fazer esse blend, e o robusta ele é mais barato do que o arábica. O arábica é mais caro para produzir, ele tem o melhor sabor, consequentemente um produto melhor, ele custa mais caro. Então, ele é mais enjoado para produzir. Exatamente, também. Ele é mais difícil de produzir. E aí, eles colocam o robusta de maneira tal que não vai atrapalhar o gosto final, mas o máximo que eles conseguirem colocar ali, porque vamos dizer, uma matéria-prima mais barata, eles colocam. Então, por exemplo, cafés expressos tem muito robusta na composição. Já esse que a gente faz em casa, pode ter também, mas fica mais difícil de beber, pelo menos aqui no Brasil. Então, ele costuma ter mais arábica, ou ter menos robusta do que os cafés expressos. Qual que é a proporção, mais ou menos, assim? Quanto mais ele coloca, mais baixo o custo fica, né?
Exatamente. E também prejudica o sabor. Uhum. E a proporção deve variar? Olha, né? eu não sei certinho, eu vou dar um chute, tá? Mas eu acho que assim, coisa de no máximo 70-30. 70 arábica, 30 robusta. E a diferença de valor? O arábica a gente falou no começo do episódio que tá mais de R$2.000 a saca. Então, e o robusta é o quê? Metade? Não é metade, é um pouco mais. Eu não olhei recentemente o mercado de café robusta, mas é um pouco mais da metade do preço do arábica. 60%, 70%. Teve situações há uns tempos atrás que, primeira vez na história que os preços se equipararam de arábica e robusta. Uhum. Já aconteceu disso daí. Mas agora que isso foi muito também durante a pandemia, que mexeu muito com a logística do café no mundo, fretes internacionais. Agora que as coisas já estão estabelecidas, o arábica voltou nos seus patamares de preço, em patamares que a gente nunca viu antes aqui no Brasil. E o robusta deve ter voltado para os seus também. E é merecido, né? Eu sei que fica caro pra gente que toma café, que impacta o preço final. Mas, assim, eu acho que o café é uma cultura, como você colocou aqui pra gente, é uma cultura cara, difícil, trabalhosa, com muita mão de obra. Eu não acho que tem que custar barato, não. Eu vou olhar aqui a cotação do café Conilon, só pra gente não deixar o pessoal sem informação. Confirma os dois aí pra gente. Ó, só pra você ter uma ideia, o Conilon tá cerca de R$1.600 e o arábica R$2.000. 2 a 250. 80%, 20% a menos. Uhum. Isso já foi uma diferença muito maior em outras épocas. Com o aumento do consumo do café Conilon via café expresso, ou, enfim, ele tem a sua demanda também crescente e aí, consequentemente, o preço crescente. Então, o expresso ele nunca é 100% arábica? Ou existe? Não, ele nunca sempre vai ter uma mistura do robusta. Ele sempre vai ter uma mistura. Por exemplo, aquele creminho que fica no café, não quando você põe leite, do próprio café mesmo. Aquela espuminha do café. Aquilo ali é um sinal de que tem robusta na composição. Se ele fosse 100% arábica, ele fica liso. Ele também formaria uma espuminha, porque tem ali um processo de aeração dentro da máquina e tudo mais. Mas ele daria muito menos daquela espuminha do que quando tem. Então, se você pegar um que forma ali quase se você tivesse colocado um creminho de leite por dentro dele, provavelmente ele tem mais robusta na composição. Tá? E eu confesso para você, os cafés expressos que tem um pouquinho de robusta, ele também tem o seu charme na bebida. Eu, por exemplo, gosto de café que tem um pouquinho de robusta, café expresso. Por exemplo, o pessoal dessa marca de café em cápsula, que dominou o mercado mundial, eles usam bastante robusta no café deles. Você vai na loja, tem, sei lá, centenas para escolher ali. Né? Então, eles têm, eu sei que tem bastante robusta ali. E para curiosidade geral de todos, não sei se é uma curiosidade, ou seja, informação às vezes aleatória e desnecessária, tem 7 gramas de café ali. Tem 7 gramas? Eu não sabia. Minha máquina chegou essa semana. Com pontos do Itaú. Obrigada, Itaú, por sempre acreditar em mim. Me mandou uma máquina com ponto do cartão. Só pra você ter uma ideia, ó, vamos fazer uma conta, Parma. Isso é uma curiosidade. É a conta que o cafeicultor ele chora quando a gente faz essa conta. Então, tem 7 gramas de café ali dentro. Ou seja, 1 quilo de café dá para fazer mais ou menos 150 cafés expressos, tá? 1 quilo de pó de café, tá? 150. Tá? 1 quilo. Uma saca de café de 60 quilos, lembra da saca Cafés do Brasil com o café verde? Tem 60 quilos. Só que ali tem água junto, porque dentro do grão também tem umidade. Quando você transforma aquilo em pó de café ou em café torrado, ele vai dar 48 quilos, mais ou menos 20% ele se perde em umidade. Então, uma saca de café tem 48 quilos, vezes 150 cafés que dá para fazer com 1 quilo, baseado nas 7 gramas, dá mais ou menos 7.000 cafezinhos em uma saca de café. O produtor hoje vende a saca de café a R$2.000, certo? A gente tá falando aqui. Quanto custa um cafezinho, um expresso que você vai tomar na rua? Aqui no Brasil mesmo. R$7. Então, R$7 vezes R$7.000. Tem lugar que é mais de 10, 12, dependendo do lugar. R$7 vezes 7.000 cafezinhos que dá uma saca, dá R$50.000. Então, ele recebe 2, dá 49.000, né? Antes que acham que eu não sei fazer tabuada. Vamos arredondar para 50.000. Ele vende a saca por 2, só que na ponta, no final, pago no comércio, ele vale R$50.000.
Então, o café... 2 mil para 49 mil reais. Então Olha como que... Você vê como que... Então, quem está sendo bem remunerado não é o produtor que tem o maior risco, o maior trabalho. O café a 2 mil reais, considerando o dólar a R$6 de hoje, né? Dá 300 e poucos dólares aí a saca, que já é um preço altíssimo historicamente falando. Ele, apesar dele estar sendo remunerado como ele nunca foi antes, se você colocar nessa perspectiva do preço final de ponta, ele é ainda super mal remunerado. Então, e o pessoal que produz café, se estiver me escutando, se algum cafeicultor for escutar uma conversa dessa, ele vai concordar com o que eu estou falando, que ele é super mal remunerado ainda, mesmo que os patamares de preço hoje em dia no mercado tão bons, considerados bons, né? Ele vai, não é nem agregando valor, ele vai multiplicando o valor ao longo da cadeia até chegar no consumidor final. O que dá o preço de... E o que antes de você falar, o que dá para melhorar nisso, para que o produtor seja melhor remunerado? Vamos abrir cafeteria e máquinas de café. Exatamente, mas é esse mesmo caminho. É esse mesmo caminho? É esse mesmo caminho. Se ele quiser colocar valor, o primeiro passo que a maior parte dos cafeicultores fazem é ter a própria marca de café. Então, eles vão ter lá uma marca deles, e aí eles conseguem, em vez de vender o café em grão verde, na sacaria Cafés do Brasil, eles vão vender dentro daquela almofadinha de pó de café ou de café torrado, como essa dele. O pessoal em Araguari fez isso, eles têm lá é bem forte, né, o café irrigado de altitude, a mais de 1.000 metros, um café excelente lá em Araguari, você sabe disso mesmo que eu, né? Pra quem não sabe, eu morei em Araguari, Minas Gerais, que é o Cerradão lá. É uma embalagem muito parecida. Eles fizeram uma marca que chama Nuance Cafés. Eu vou, depois, quando eu for para lá, eu trago aqui pra gente tomar aqui. E aí eles vendem já moído. É um pool de produtores que fazem parte disso, exporta, inclusive, quase que tudo. E eles separam uma pequena parte, moem, vendem numa embalagem parecida com essa, aqui de craft, né? Papelão craft. E também tem um chocolate, tem um notas, vem o nome do produtor, fulano de tal. Muita mulher, inclusive, produtor rural, tem muita mulher. E aí vende ali na região, vende nos mercados locais e vende nos restaurantes, nas cafeterias. É Café Nuance. Quando eu for pra lá, eu vou trazer. Muito bom, eu trago pra você também, você vai gostar. Então, Isso é um caminho. Esse é um caminho. E aí moer, embalar e vender. E vender no mercado. Então, aí, por exemplo, vamos pegar o exemplo que você trouxe. R$50 o quilo de café. Exemplo, tá? Então, R$50 o quilo. Não esse aqui, é o que vende no mercado, gente. Exatamente. 50, esse aqui é outro, esse aqui é 220. Esse eu não sei, mas então, vamos exemplificar. R$50 o quilo, vezes 48 quilos, que dá uma saca. Ele conseguiria R$2.400. Hoje já nem está compensando tanto. Já teve épocas que você vendia R$50, só que a saca de café estava a 1.000. Então, você conseguiria dobrar o valor. Tá? Então, esse é um caminho. Aí, a próxima etapa seria ele vender já para o consumidor final, que é a xícara de café preparado já. Mas aí é um café, se você for comprar um café do produtor, que nem eu dei esse exemplo do Café Nuance, já não vai ser um café de 50 Então, R$220 o quilo. 220 que você deu o exemplo aqui agora. É esse mesmo. Isso, vezes 48 de uma saca, já dá R$10 mil a saca de café versus 2 que ele conseguiria. Beleza, aí já é Ele vai ter um custo para moer e para embalagem, mas isso aí não vai impactar tanto, né? Não vai. Mas vai de 2 para quase 10, pelo menos, né? Aí o próximo passo é a cafeteria. É ele tirar daí de dentro e levar para o consumidor já na xícara. E aí, por que tem essa discrepância tão grande entre o café produzido lá nas regiões no interior de Minas, por exemplo, e o cafeicultor está recebendo R$2 mil, e o mercado está pagando R$50 mil no saco de café via café consumido no comércio? Porque tem uma questão do ambiente também. Então, você vai tomar um café de R$7, que você deu o exemplo aí, ele não é na sua casa. Ele é num lugar que tem um garçom te servindo, que você pode levar seus amigos, que você vai interagir, tem um ambiente. Então, isso tem o custo também, né? Isso tem seu custo. Então, para o cafeicultor conseguir internalizar esses valores, ele tem que oferecer também, além do produto, o ambiente. E o café, eu não sei se você sabe,
é uma das bebidas atualmente mais antigas que tem no mundo e é a segunda bebida mais consumida no mundo. Atrás do quê só? Água. Só da água. Exatamente. Ou seja, a gente bebe mais café do que cerveja, do que vinho, do que qualquer outra bebida. Então, primeiro é água, depois café. Olha, há uns tempos atrás eu acompanhava o consumo per capita de café, já não olho esses números faz tempo. Mas assim, a gente consome, o brasileiro consome, eu acho que uma dúzia, de 10 a 12 quilos de café por ano. Per capita, eu acho. Eu não lembro direito. Pode ser que eu esteja enganado. Então, se eu estiver enganado, então, enfim. Aquele saco que vem no mercado é meio quilo. Então, são 2 saquinhos daquele por pessoa por mês, né? Exatamente. 1 quilo de café por mês, mais ou menos. Em média, eu acho que é isso. Eu devo tomar um pouquinho mais que isso, né? Porque isso é o que eu tomo na minha casa. Mas sempre que eu tô na rua, eu tô tomando café também. O meu deve dobrar, pelo menos. Então, exatamente. Então, é uma bebida amplamente consumida. E aí, o ambiente que você consome. Então, se você for numa cafeteria simples, por exemplo, dentro da rodoviária aqui de Ribeirão Preto, por exemplo, você não vai pagar R$7, talvez você pague menos. E talvez nem tenha um café expresso, talvez tenha um copinho de café lá. É um ambiente. Agora, se você for tomar café na Champs-Élysées, em Paris, numa cafeteria lá, provavelmente você não vai pagar R$7 também, você vai pagar alguns bons euros. 10 euros, entendeu? Que dá R$60 hoje, ou mais, R$70 hoje. Não sei quanto é que tá a cotação do euro. Então, o ambiente é que também traz valor agregado e não só a qualidade do café em si, tá? Mas, de fato, E essa é uma operação mais complicada. Ele moer, embalar e vender, mesmo que seja regionalmente ali, é mais rápido e mais fácil dele conseguir isso. Agora, ele montar uma cafeteria para ter esse ganho aí, já ele vai ter um custo fixo e já é mais complicado. Você imagina, um cafeicultor pequeno, tá? Que produz... Pequeno é o quê? 5, 10 hectares? Então, vamos dizer um cafeicultor de 10 hectares, tá bom? Ele produz, em média, ali 40 sacas por hectare, 50 sacas por hectare. Vezes 10, ele vai ter 500 sacas naquele ano, tá? Para ele, com uma cafeteria, conseguir escoar 500 sacas, não é fácil. Então, provavelmente ele nem consegue escoar toda a produção dele se ele tiver só uma cafeteria. Talvez ele tenha que ter 2, ou talvez ele tenha que ter 3. E aí eu tô entrando numa seara aqui que eu conheço pouco, quanto que vende uma cafeteria e não sei o quê. Eu também não conheço. Mas vamos assumir que ele consegue escoar as 500 sacas numa cafeteria. Então, um produtor de café de Araguari, por exemplo, de 10 hectares, e lá em Araguari a maior parte é irrigado. Ele produziria mais do que 50, mas vamos assumir esse número do nosso exemplo aqui. Ele tem 10 hectares, ele produz 50 sacas por hectare, então ele produz 500 sacas, aí ele abre uma cafeteria lá em Araguari e ele escoa essas 500 sacas na própria cafeteria dele. Enquanto eu falo, eu tô pensando aqui, talvez ele consiga realmente escoar até mais do que 500 sacas. Uma saca faz 7.000 cafezinhos, 500 sacas vezes 7.000 são 3 milhões e 500 mil cafezinhos. Será que vende isso num ano, numa cafeteria? Não em Araguari? Não vende. Então, talvez ele não consiga... O que eu... não consigo escoar, né? Agora, uma coisa que eu sempre falei, desde o primeiro momento que eu pisei lá pra morar, né? E eu fiquei louca pelo café... E é muito perto da cidade, né? Quando você tá vindo do aeroporto de Uberlândia pela pista, você vê, ou você anda ali, é muito perto da cidade. E são muito bonitos, não sei se você conhece, são muito bonitos. Sim. Assim. Não é aquele café horroroso, todo depenado que tem no Rio de Janeiro, não. Empinheirado, um negócio lindo, perfeito, parece que é de plástico. Vou te contar uma coisa. Quando a gente tava lá no Exalc, eu era estagiário do Laércio Favarin, e o professor Favarin. E a gente tinha uns experimentos de café lá em Araguari. Então, eu viajei algumas vezes com o Favarin lá para Araguari pra gente fazer as avaliações dos ensaios. O café de lá é top mesmo, né? É bom. Então, depende do produtor, né? Ali é uma região bastante propícia para produzir cafés muito bons. Assim como também é o sul de Minas, assim como também é outras regiões. Vai depender muito do cuidado que o cafeicultor tem com a lavoura, E aí o cuidado para ter qualidade de aspecto físico, esse aqui que a gente está vendo, o visual, é na lavoura. O cuidado que ele tem que ter para ter qualidade também na bebida é no terreiro. Tem a ver com a secagem. No pós-colheita. No pós-colheita, exatamente. Então, antes da colheita, vai definir a qualidade física.
o tamanho do grão e tudo mais. E o pós-colheita vai definir principalmente a qualidade da bebida do café. Do produto final. Do produto final. Eu tava falando de Araguari e quando eu cheguei lá, eu comecei a viajar, assim, né? Pra variar, né? Aí eu falava, gente, mas o café daqui é ótimo, tem produtor, tem não sei o quê. O cafezal tá muito perto da pista. Tem uns que é na rodovia mesmo, né? Os cafezais, né? E o aeroporto de Uberlândia aqui do lado. Eu ficava pensando, não, penso nisso até hoje, que ali poderia ser tipo a Mendoza pra de vinho. vinhos. Tipo, as pessoas amam café. As fazendas são lindas, é super acessível. Você não precisa ficar 3 horas chacoalhando dentro de uma caminhonete para chegar. É um lugar que você chega de carro, no milho. Se não seria super interessante fazer uma coisa turística para as pessoas conhecerem, experimentar novas bebidas, ver o cafezal, como é que funciona, conhecer dos tratos, e aí depois você vai na loja, dentro do produtor mesmo, faz as provas, aprende. De fato. E aí depois, igualzinho Mendoza, depois você compra. Lá em Mendoza você vai, não sei se você conhece, você vai nos lugares, não só dentro das próprias, da própria área de produção ali da uva e do vinho, mas você tem muita loja, adega, e você vai lá. Tem cosmético, tem shampoo de vinho. E cafeína é ótimo pra skincare. Não sei se você sabe disso. Por causa da cafeína. Por causa da cafeína. Tem bastante produto pra pele que usa cafeína. Então, eu acho que... Um shampoo de café, um creme de café, um batom de café, vou te dar minha opinião pessoal, tá bom? Sobre esse assunto. Eu sou dessa linha aí. Vamos fazer Araguari a Mendoza Ou Patrocínio. Patrocínio também, a mesma coisa, Patrocínio. Só que o Patrocínio tá mais adiantado que Araguari, né? Sabe? O Patrocínio então, tá botando fé ali. O Patrocínio é um polo produtor tão forte quanto é Araguari, mas também em outras regiões. Varginha, Três Pontas, ali no sul de Minas também tem Alfenas. Me diga o que você acha. Tô doida. Eu acho assim que... Tô doida. Eu acho que realmente o mercado de café, a segmentação que o pessoal do vinho conseguiu, poderia ser colocada, extrapolada para o mercado de café. A minha opinião é que é o seguinte: o vinho é uma coisa que você bebe e normalmente te traz ali uma situação com amigos que o café não vai conseguir proporcionar na mesma proporção. Claro. Porque você toma uma garrafa de vinho, você já está conversando. Exatamente. O café, apesar de ser estimulante também, você não vai conseguir ficar ali sentado com amigos durante horas só tomando café. Não, eu também fico, mas enfim. Eu acho que eles têm essa vantagem de ter essa efeito da bebida, tá? Mas quem gosta mesmo, de fato, desperte a curiosidade de ir lá, de conhecer como é feito e de ver, poder comprovar tudo isso que a gente conversou aqui hoje. As árvores de café, as plantas de café, como colhe, o processo que faz, a secagem no terreiro. E o benefício e tudo mais. Aí faz as provas para saber a diferença dos cafés. Isso, as provas, exatamente. Diferentes bebidas, aí você come um docinho, uma tortinha de café, um negocinho, já ficou 3, 4 horas lá no negócio. Aí, por exemplo, todo ano tem... eu trabalho numa área mais técnica, tá? Então, a minha interação com a cultura do café hoje, ela se dá muito na parte agronômica da história. Então, todo ano tem um congresso chamado Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras. Tá? Todo ano ele acontece. Esse ano ele aconteceu faz um mês, mais ou menos, finalzinho de outubro, começo de novembro, e foi em Franca, estado de São Paulo. E ali se encontram, então, técnicos do Brasil inteiro, do mundo inteiro, na verdade, para acompanhar como é que estão os avanços tecnológicos na cultura, esse tipo de coisa. Só que daí, ali vão muitas pessoas e muitas empresas que produzem e diversificam o café da maneira que você está falando. Então, tem cosméticos de café, então tem uma colega que é lá de Três Pontas, que tem toda uma linha de cosméticos de café, ela leva para expor lá para vender. Que legal. Tem uma outra colega que fica em Vitória da Conquista, que é uma artista, então ela pinta, então ela leva lá os quadros dela para expor lá de café, e aí se diversifica de toda a maneira que você está falando aí, cosméticos, a arte e todo tipo de produto, eu acho né? muito legal, eu acho que é uma linha que dá para seguir aí. Maravilha. Vamos ver se quem sabe, né? Chega. Mas é isso aí, né? Então, a maneira mais fácil para o produtor conseguir ser melhor remunerado seria
moer, embalar e já vender. E ter uma marca própria. E ter uma marca própria. Aí ele pode vender direto para o consumidor final, é mais difícil, mas ele pode colocar no comércio da região ou tentar. Hoje, pela internet, dá para o cara vender pela internet. E outra coisa que ele pode fazer, que também daria ainda mais valor para ele, é colocar no mercado internacional. Uhum. Então ele pega a marca dele, ele põe um nome ali que de fácil pronúncia em outros países. Uhum. E aí ele vai lá, então vende na Itália, vende... Aí países que consomem café expresso, ele vende o grão de café torrado, como esse daqui. Uhum. E os países que têm o costume, que nem você falou, o café cubano ou outros países, bem que Cuba não vai comprar nada, né? Mas enfim, que tem o costume de coar o café, aí ele vende também o café torrado e moído. E com a marca dele, em outros países, vende em dólar, vende em euro, vende em ien, vende em libra. Enfim, né, vai conseguir um valor um pouquinho melhor. E aí, se ele quiser avançar ainda mais, ele abre uma cafeteria na região dele. Quer avançar ainda mais, abre uma franquia de cafeterias no Brasil. Quer avançar ainda mais, abre uma cafeteria no exterior. Ou seja, o caminho tá aí, né? Então, assim, tudo isso duro, que eu tô falando longo, caro. É super ultra mais difícil de fazer do que de falar, como eu tô falando aqui, mas não deixa de ser um caminho, né? E café não é perecível, então é tranquilo para ser distribuído, para ser exportado, né? Muito legal. Eu acho que a validade desses cafés aqui que estão torrados, eles são ainda um pouquinho menores do que o café verde que está lá na saca. Esse aí fica armazenado durante anos. Ele consegue, sem perder as propriedades dele. O verde? O café verde. E depois que está torrado? Esse aqui eu não sei direito quanto que é a validade. Eu sei que aqui no Brasil, a indústria alimentícia, existe uma regulamentação máxima de validade para qualquer produto. Então, possivelmente, ele tem uma validade máxima aí, permitida por lei. Mas eu acho que ele dura bastante tempo, assim, anos. Vou dizer anos, tá? Eu não sei direito quanto que é. Não, tudo bem. Depois a gente procura porque e põe lá no episódio. Quando você torra, ele solta um óleo, ele solta ali umas substâncias que, em contato com o ar, né, pode ser que tenha ali uma degradação, oxidação, esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, tô falando aqui sem saber direito também. Não, tá bom. Mas é um negócio que dura anos, um produto tanto no verde como no torrado. Eu tenho a impressão que os cafés torrados, assim, são 6 meses só no Brasil, a validade, eu acho. Mas certamente ele deve durar mais, porque né? ele vai ter uma oxidação, algum processo. Vamos ver se fala aqui na embalagem. Pega aí, vamos ver se fala. Ele tem uma data aqui, mas não tem consumido até quanto. Então, enfim, ele deve ter uma regulamentação. Ele aí, tem uma né? datinha aqui, ó, preta, então, não é? 30/10, tá 30 vendo? do 10. Vamos dizer que é 6 meses, tô chutando aqui, e ele vai até abril, não que ele né? vai estragar, mas ele vai perder... Ele vai perder qualidade, né? Então, quem estiver escutando, não é para ficar consumindo café vencido. Segue aí a regulamentação, mas enfim. Aí, a gente... Demogaf, que eu achei que isso aqui vinha moído, né? Mas não veio. Mas, apesar de a gente não poder fazer ao vivo aqui, vamos mostrar uma coisa aqui. Né? Aqui é a prensa francesa. Isso aqui não sei se falando como se o Tonhão não conhecesse. O Tonhão sabe de café muito melhor do que eu. Isso aqui é um tipo de cafeteira que você usa o café não em pó, mas uma moagem grosseira. Né? Você pode fazer num pilão, ou para quem tem aqueles moedores, mas ele não pode virar o pó, não. E aí você vai colocar aqui dentro o café com a água quente, não é fervendo, é bem quente, mas não a ponto de ferver, é isso mesmo? Acho que é. Aí você mistura com uma colher, deixa descansar 4 ou 5 minutos, aí coloca a prensa e aí bem devagarinho vai pressionando isso aqui. Aí tem uma peneirinha no que ela tá mostrando, a água vai passar e o pó vai ficar lá embaixo. E aí vai ficar o grão, né? A borra. Isso mesmo, a borra do café. Aí depois você pode fazer uma mandinga, virar numa xícara e ler seu futuro, né? Pra quem gosta. E o café vai ficar aqui em cima. Pena que não deu pra fazer, porque esse tipo de café aqui, como é um café bem mole, eu tenho certeza absoluta, porque eu provei esse café lá na cafeteria, ele é bem mais claro. Ele não é um café escuro como o que a gente toma comumente, ele é mais ou menos da cor de um mate. E a torra exagerada que a gente costuma ver é também porque o café de baixa qualidade, ele tem palha de café no meio, tem palha de milho, tem
pauzinho que vem pro meio, e aí quando você torra, aquilo some tudo, porque o café fica, o grão, mas se tem outras substâncias no meio, que nem palha e pauzinho, aquilo numa torra exagerada, ele queima, ele vai tudo embora. Então, para disfarçar cafés de baixa qualidade, normalmente faz uma torra. Exatamente. Tosta que dá que ninguém vai perceber nada. Exatamente. É muito legal esse negócio isso eu aprendi na nossa matéria lá com o professor Laércio Favarin. Por que o café fica mole, esse café de altitude, que ele demora mais para o fruto amadurecer, forma mais açúcar, ele é mais claro, que é o tal do café achocolatado. Explica isso, que eu achei isso incrível, isso abriu alugou um triplex na minha cabeça, e até hoje eu lembro da voz do professor falando isso. Existem variedades de café que, historicamente, produzem grãos de melhor qualidade de bebida. Por exemplo, tem uma variedade que chama Bourbon. O café Bourbon. Tem uma coisa que a gente não falou. A frutinha do café, a gente falou que tem a frutinha cereja, que é vermelhinha, que está no ponto ideal de colheita. Tem o café vermelho e tem o café amarelo. Tem uns que tá no ponto cereja, mas não é vermelho. Ele é amarelo? É amarelinho, tá? Então, o Bourbon, por exemplo, que a gente tá falando aqui, ele tem o vermelho e tem o amarelo. Bourbon vermelho e Bourbon amarelo. Tanto faz. Ambos têm boas qualidades para fazerem bebidas boas de café. Depois tem outras variedades, Mundo Novo, Catuai, enfim, que também produzem bons cafés, mas tem algumas variedades que já são mais propícias para produzir uma bebida melhor. Então, por que todo mundo não planta o Bourbon se ele é a que dá a melhor bebida? Porque ele não é tão produtivo em termos de quantidade em comparação com outras. E ele é mais difícil de manejar também. Então, o produtor faz esse equilíbrio entre uma variedade que vai remunerar ele pela bebida, como o caso do Bourbon, ou ele vai plantar uma variedade que vai produzir mais grãos ali, pela unidade diária, pelo hectare, e aí ele vai ter maior quantidade e vai vender, também vai ter, então ele vai compensando, né? Ele vai compensando. O equilíbrio aí. E também tem o equilíbrio que ele tem que fazer nas épocas. Por exemplo, o Bourbon é uma variedade bem tardia, ou seja, ele demora mais o processo de formação do grão, de enchimento do grão, de transformação. Lembra da flor até o grão demora mais ou menos 7 meses? Tem umas que vão bem além dos 7 meses. E daí, quando ele vai colher o café na propriedade dele, ele tem que escalonar. Ele começa por aqueles que amadurecem mais cedo e termina com aqueles que amadurecem mais tarde. Então, se ele tiver um tipo só, ele não consegue fazer esse escalonamento. Então, não é que nem soja e milho. Tá na hora de colher, passa a máquina, acabou a colher. Não, é um processo que demora um tempo. Quanto tempo, mais ou menos? O processo, então, vai depender muito do tamanho das propriedades. Mas pode durar meses. Dura 2, 3 meses o processo de colheita. Então, no Brasil, a colheita do café inicia ali no final de abril, início de maio. Vamos colocar maio como uma data, às vezes até mais tarde, junho. No inverno, né? Isso, na entrada do inverno. E vai até final de setembro, outubro. Então, você vê de maio a setembro, do mês 5 ao mês 9, 4 meses. Tem em regiões, inclusive, que vai além disso. O arábica, tá? O café arábica. E então é um processo demorado, longo, que exige mão de obra, então ele tem que escalonar as variedades. E aí, quando ele planta variedades que tem propensão a dar bebidas melhores, se ele fizer o trato direitinho, e lembra que eu falei que o segredo da bebida está no terreiro, no pós-colheita. Então, por exemplo, não sei se você já viu, o café chega no terreiro da lavoura, das plantas, tem aquela primeira separação que eu falei, e depois eles são esparramados num terreiro para secar. Tá? Tem processos de secagem que não são natural pelo ar? Tem máquinas que secam café. Mas eu garanto... Minoria ainda, né? Então, porque a qualidade da bebida também está inerente a essa secagem mais natural. Se você forçar a saída da água do grão de maneira muito acentuada, ele vai perdendo a qualidade da bebida. Então, um dos motivos do café ser de lugar seco, ser de lugar seco não, mas dos melhores cafés serem produzidos em lugares secos também é por conta da secagem no terreiro. Tem total. Os cafés não é lugar seco. Aí é o cerrado de novo, né? É que tem tem o regime de chuva bem definido. Bem definido. Então, o Cerrado Mineiro, a Bahia, o sul de Minas, tem uma quantidade de chuva, tem as chuvas distribuídas no ano durante o verão, então, as águas de março fechando o verão. Então,
A período chuvoso vai de outubro a março, e depois de abril Fica seco. a outubro ou a setembro Fica seco, que é justamente o período de colheita do café que eu acabei de falar aqui agora. E por que tem que ser seco nessa época? Justamente para não chover quando o café está lá esparramado no terreiro. Porque se chover enquanto ele está na planta, não tem problema nenhum. Agora, se tiver no terreiro, já era. Isso. Aí ele vai pegar, em vez dele perder a umidade, ele retém mais umidade. Retém umidade. E aí, não sei se você já viu quando o café está esparramado no terreiro, que ele não é uma massa que fica assim contínua, esparramado no terreiro. Ele fica todo ondulado. Por que é isso? Não sei. Porque você aumenta a superfície de contato do café com o ar. Entendi. Porque imagina tá uma massa contínua assim. Não tem como esticar mais, ela tá ali contínua. Agora, se você fizer ele tudo ondulado, se você esticar, o que acontece? Você aumenta. Olha que então legal. Você aumenta a superfície de contato onduladinho. para ter mais evaporação de água então... E é mexido também, os funcionários ficam isso, com os rodos. Isso, assim, chama né? rodo mesmo. Chama rodo mesmo? Chama rodo. Eles ficam com o rodo e tem também o mecanizado, né? Vai com uma motinho e tal, rodando o café. Mas eles vão numa direção... e tem outra característica. Quem não produz, vê e não entende que tem até uma ciência por trás daquilo lá. Então, já expliquei que a ondulação serve para aumentar a superfície de contato. E também tem o movimento solar. Porque se você colocar o sol transversalmente àquela ondulação, ao montinho, vai fazer sombra. Sim. Então, você tem que deixar os montinhos no sentido do movimento do sol. Nascente poente. Para ele pegar a máxima... Para ele pegar por cima, assim, exatamente, não de frente. E não fazer sombra. Olha então, só. Você tá vendo que tem todo... E isso também vale para como o café é plantado. As ruas de café, elas também são longitudinalmente de preferência no movimento solar, para não fazer sombra de uma rua na outra. O agro é complexo, né? O pessoal acha que o pessoal chega lá, vamos lá, desmata a planta, colhe, mata um povo, mata os insetos, mata as abelhas e depois a gente ganha dinheiro. O pessoal acha que o agro é assim, né? Para quem não entende nada, não é do agro. É uma pessoa que consome só toma café na xícara. O café é plantado, é uma muda, a muda vai para a terra, demora 3 anos para começar a produzir, forma uma árvore, essa árvore forma ramos, os ramos saem os frutos são coletados, levados para um terreiro, isso é seco, ondulado, para secar mais rápido. Quanto mais rápido quanto menos tempo ele fica ali no terreiro, menos bactéria, fungo, coisas que estão no ar vão interagir com ele. Depois ele é processado, tira a casca, os grãos verdes são ensacados, é comercializado ao redor do mundo inteiro, daí aquele grão é torrado e moído, feito o processo, seja pela prensa francesa, seja o processo italiano, seja o coador tradicional brasileiro, ou seja o expresso, e ele é consumido. Esse é o resumão da história. É rápido, né? Super rápido, super Maravilha. Anos demora. Tonhão, como eu falei no começo, todos os episódios eu leio um livro e depois faço a recomendação do livro. Eu sei que você também vai fazer umas recomendações, se você puder fazer, para quem quiser aprender um pouco mais de café. E o livro de hoje, que eu li, e eu quero recomendar para o pessoal aqui, esse livro aqui, ó. Ele chama Da Origem à Propagação do Café, do Antoine Galon, né, que fala em francês. Esse autor aqui é o mesmo que traduziu As Mil e Uma Noites. Ele conta a história do café, como que ele se espalhou pelo Oriente Médio e chegou na Europa. E é extremamente interessante, conta nos detalhes os lugares que eles experimentaram o café. Tem até pedaços de carta da aristocracia europeia comentando, porque virou um hit o café. Olha. O café virou um hit na Europa. Demorou, hein? Demorou. Então, no próprio Oriente Médio, quando ele sai da Etiópia e começa a se espalhar ali para alguns países, as pessoas ficam tão empolgadas com o café, né? Até porque, como a gente falou, né? Não tinha tanto estímulo de dopamina, então tomava uma xícara, devia bater legal, né? E param de ir nas mesquitas. Não tinha TikTok ainda. Não tinha TikTok. As mesquitas começam a ficar mais vazias e as casas de café lotadas. Então, quem era ligado à religião começava a espalhar a notícia que aquilo ali era só carvão torrado, para que as pessoas parassem e voltassem para as mesquitas. Quando ele vai para a Europa, acontece algo parecido na Inglaterra,
né? Tipo, começaram a esvaziar lugares que as pessoas deveriam estar indo. Os pubs. Os pubs, exatamente, que era cultural, e aí começam a espalhar também algumas notícias que não era legal, mas quando ele chega na França, os franceses, por conta, acho que de aspectos culturais, aceitam melhor, então todo mundo achou legal, né? Então, claro que espalhou, todo mundo gostou, tal, mas desses países, o que teve a menor resistência Foi a França. Foi a França. O povo francês sempre foi muito liberal, né? Mente aberta e tal. Uhum. Tanto é que na Inglaterra, até hoje, a bebida não é o café, é o chá, né? É o chá. É o chá. Então, dos países europeus que não teve... Nenhum teve resistência. Todo mundo adorou, as casas de café ficaram lotadas. Mas sempre tinha um time contra que não estava gostando desse boom aí. E na França não teve isso. E aí aquilo, né... Grandes navegações, Holanda, depois Portugal, ele começa a se espalhar pelo mundo, entra a América Central e a América do Sul ali pelas Guianas, tal, Suriname também, e aí entra pelo norte do Brasil, pela Amazônia, deve ter ficado horroroso, porque ali é baixo e úmido, deve ter ficado uma bela porcaria, né? Aquela umidade da Amazônia. Imagino que sim. Aí e desce nessa época, pro Rio, né? E depois sobe de novo. O café do Rio também é horroroso. Eu nasci no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, que café ruim. A espécie nem devia ser arábica e nem canéfora, devia ser outra espécie mais rústica ainda nessa época aí. Algo bem selvagem, que a gente chama de crioulo, né? Então deve ter vindo uma coisa... café crioulo. Uma coisa mais ainda antiga, enfim, eu não sei de cabeça agora de falar. Mas que bom que chegou até aqui, né? Porque fez dessa planta, tipo assim, no século XVIII e XIX até uma parte, o café chegou a ser o principal produto do PIB brasileiro. Por exemplo, toda a rede ferroviária, apesar dela ser hoje bem pequena, mas toda a rede ferroviária que existe no Brasil, estado de São Paulo principalmente, foi por causa do café. Tem né? o ciclo do café, que é extremamente importante para a economia, né? Os casarões da Paulista, que tem pouquíssimos hoje, né? Foram construídos para que os barões do café morassem, né? É muito legal. A história do café está diretamente ligada à história do Brasil. Eu amo essa história. Quer dizer, eu adoro história e essa do café, para mim, é incrível. E espero que o pessoal leia e goste desse livro. E esse aqui é de presente para você. Ah, obrigado. Não tem mais em edição, mas você consegue comprar em sebo. Que legal, obrigado. Eu comprei no sebo direto da Amazon. Então, eu já vou ler hoje, inclusive. É uma delícia de ler, muito legal. Tá aqui ele na Etiópia fazendo as primeiras. Que legal, obrigado, viu? Obrigada, que bom. Obrigada a você de ter Vou fazer uma recomendação também, claro, tá bom? Agora faça suas recomendações. A minha recomendação, ela não é para o pessoal que é muito leigo, é um livro técnico. Eu trabalho com a parte técnica agronômica, né? Então, chama Cultura do Cafeeiro, Composição Química do Cafeeiro, Extração e Exportação de Nutrientes. Foi escrito pelo meu amigo Roberto Santinato e o filho dele, que chama Felipe Santinato, os dois pais e filho. A gente vai colocar depois na descrição. Isso. Eles fazem esse livro, essa recomendação, ela é renovada depois de algum tempo, de algumas edições, que é mais a parte técnica do café e para os produtores saberem quais são as melhores indicações técnicos, né, e tudo mais para produzir. Então trouxe uma recomendação técnica. Tá, a gente vai colocar na descrição. Que certamente não é tão agradável quanto ler da origem à propagação do café, mas para quem é da área vai gostar. Ah, que bom, obrigada. Tonhão, agora a parte que todo mundo gosta. Vamos falar um pouquinho pessoal, me falam, tá bom. Não só para mim, que eu já te conheço há um tempo, mas faz tempo que a gente não conversa, né? Onde você nasceu, o que você estudou, do que você gosta, a sua família, para as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor. Tá bom. Vou começar do começo. E daí, as gerações que não têm muita paciência, quando eu começar a contar a história, vão falar, ai meu Deus, lá atrás. Mas enfim, é o que é. Lá vem esse coroa, né? Tipo, exatamente. Agora estão me chamando de coroa já. Barba branca, né? Enfim, a minha família de sobrenome Matiello, chegou no Brasil dia 2 de setembro de 1888, num navio chamado Buenos Aires, no porto do Rio de Janeiro. Ah, chegou pelo Rio? A minha também chegou. Então, chegaram aqui justamente para substituir a mão de obra escrava
que estava acabando, porque a abolição da escravidão no Brasil foi nesse ano, né? Para trabalhar no café. 13 de maio de 1888. E a minha família chega em setembro daquele ano, justamente para trabalhar nas lavouras de café daqui do estado de São Paulo. Então, apesar de ter vindo para essa finalidade, eu nasci em São João da Boa Vista, uma cidade aqui do interior de São Paulo, próxima aqui a Ribeirão Preto, região da Mogiana, que a gente fala. Mas a minha família, que era de agricultores, não plantava café. Mexia com batata, criava criação de gado de leite. O meu avô, muitos anos, 50 anos produzindo leite. E dali eu nasci, me formei em Piracicaba, na Exalc, em 2000 nós nos formamos, né, Parma? E aí vou entregar um pouco da nossa idade agora. Mas eu já trabalhava com café nessa época. Meu pai começou a plantar café no sul de Minas nos anos 80, em 1987. E então, nessa época que eu entrei na faculdade, em 96, ele já estava há alguns anos lá e eu já mexia com café, vendia sementes de café, conhecia bastante das variedades e do processo produtivo. E o processo de produção da semente, ele é um pouquinho diferente da produção do grão, diferencia um pouquinho no final. O teu pai produz a muda de café? Não, meu pai produz café geral. É café. Produz café, vende o café em grão no saco lá, Cafés do Brasil. Cafeicultor mesmo. Cafeicultor. Eu achava que ele produzia a muda. Não. Que ele era um mudeiro. Não, o viverista. Viverista. Isso, ele é o produtor de café. E aí, então, me envolvi com café desde cedo na minha vida, né? Profissional, principalmente. Me formei. Nós trabalhamos juntos durante 10 anos. A gente tinha uma empresa de revenda e distribuição de insumos, agroquímicos e tal. E também tinha a propriedade de produção de café. Então, trabalhávamos junto. Então, trabalhei na parte de produção, na parte como produtor mesmo. Fui produtor de café durante alguns anos. Depois, eu por causa de nuances da vida e objetivos diferentes, eu casei e separei minhas coisas, profissionalmente me separei dele. E hoje eu trabalho numa grande multinacional que comercializa agroquímicos, inclusive para a cultura do café. E tô trabalhando nessa empresa, então, desde o início dos anos 2010, tá? Já vai para 15 anos já, né? Tô na empresa que eu trabalho atualmente há 12 anos, quase 13. Moro aqui em Ribeirão Preto. Hoje eu não trabalho mais só com café, trabalho com muitos cultivos, trabalho com cana, trabalho com HF, batata, tomate, uva, trabalho com cereais também, soja, milho, algodão, feijão, enfim, e com amendoim, mas trabalho com café também. Ainda bem que eu consigo fazer isso. E sou casado. Com uma mulher belíssima, que eu conheço. Com a minha esposa, chama Fernanda. Tenho um filho de 14 anos, chama Pedro. Moramos aqui em Ribeirão Preto. E ainda bem que eu consigo até hoje trabalhar com café bem de perto, porque realmente a minha cultura. Tem coisa que você tem vocação, mas tem coisa que você tem paixão, né? Então o café é uma das minhas paixões aí. Que história bonita, assim, a sua família, desde que chegou no Brasil, ligada com café. Então, você vê... Vai passando de pai para filho. Eu falei desse comecinho porque... eu não sabia disso, não. Eu sabia legal. Que você tinha origem italiana, mas eu não sabia disso, não. Inclusive, eu já fui na Itália, lá na cidade onde a minha família é oriunda. É uma cidade que chama Montebelluna, na Itália, na região do Vêneto, onde a maior parte da imigração italiana que veio para o Brasil veio dali. E esse ano eu consegui... Meu pai já tinha a cidadania italiana há um tempo já. E aí eu fui deixando. Agora esse ano eu resolvi retomar essa história, o ano passado, na verdade. E esse ano eu consegui o reconhecimento. Então agora eu sou ítalo-brasileiro. Ítalo-brasileiro. É burocrático, é difícil, né? Teve uma mudança também teve que ajustar o sobrenome, porque tinha uma diferença de vogal, né? Você contou uma vez. Quando a Parma me conheceu, eu era André Luiz Mattielli. E agora eu sou André Luiz Mattiello.
teve que ter essa mudançazinha. Não foi você que teve que ir pra lá e aí tinha uma foto da sua família no Exatamente, cartório? exatamente. Não sei se é cartório, conservatório, Isso, como lá é na que chama? Comune, na Itália, exatamente, é isso Foi mesmo. você, não foi? Fui eu. A gente descobriu lá onde era a cidade e mandávamos na época pelo correio, por carta, né? Não tinha e-mail, não tinha nada, solicitando que eles mandassem a certidão de nascimento, já com o dinheiro, tudo para emissão. E eles não mandavam. Daí nós mandamos uma foto da minha família, bem antiga, com a data de nascimento e o nome de cada pessoa da família na época. O pai, a mãe, tudo, meu tataravô. Falando, olha, todos são registrados aí, por que vocês não mandam a certidão de nascimento, né? E eles falam, nós não podemos emitir essa certidão de nascimento. Daí eu falei, quer saber, eu vou lá no cartório. Peguei o avião, fui lá na Itália. Teimoso, nada, cheguei, né? Cheguei lá em Montebelluna, cheguei no cartório lá, que eles chamam de Comune, né? E quando eu cheguei, tinha uma foto, a foto que eu tinha mandado estava pregada na parede do cartório. Procura-se. Daí eu falei pra moça lá do cartório, eu falei, eu vim conversar sobre aquela fotografia ali, eu sou daquela família. Daí a moça olhou pra parede, olhou pra mim e falou assim, você é daquela família? Sou. Daí ela já fechou a cara na hora. Entrou lá pra dentro, nem falou nada, entrou lá pra dentro, veio com um livro, aqueles livros de registro, tudo com teia de aranha empoeirado, abriu em cima da mesa, já meio na página, porque ela já tinha, a percepção que eu tive é que ela já tinha olhado ali algumas vezes. E ela falou assim pra mim, essa é a sua família? E na Itália tem um registro civil que a gente não tem aqui no Brasil. Aqui a gente tem o nascimento, certidão de nascimento, de casamento e de óbito. Lá na Itália eles têm o casamento, o nascimento e o óbito, e tem também uma certidão chamada estado de família. Toda vez que uma família nova é formada, um casal se casam, no papel bonitinho, eles abrem uma página nova nesse livro de registro e aí começa a registrar os filhos que ali também então toda vez que uma criança é registrada tem a certidão de nascimento e ela também é contabilizada lá no estado de família. Então ela abriu nessa página que chama estado de família. Daí tinha lá todos os nomes lá do meu tataravô que chama Ângelo, o pai dele que chamava Luigi, tudo registrado ali bonitinho e aliás, o Ângelo não estava. Tinha o pai dele e a mãe, o Luigi estava lá registrado, os irmãos Francesco, Vincenzo, todos os irmãos dele lá, Maria, né? Os nomes italianos lá, e uma linha em branco. Assim, bem. E aí. Pulava e tinha uma linha em branco. Tinha uma linha em branco. E aí ela falou assim pra mim: eu sei que o seu tataravô, que chama Ângelo, que você me mandou a fotografia dele, nasceu aqui, nesse ano. Mas por algum motivo ele não foi registrado no cartório. Então eu não posso. Eu sei que tem faltando uma pessoa aqui. Aí ela falava assim pra mim: tá escrito aqui o nome dele? E eu falava: não. Então como é que você quer que eu te certifico, te dou uma certidão de que ele nasceu aqui se ele não nasceu aqui? Enfim, depois eu fui na igreja, peguei a certidão de batismo, que serve como também documento oficial, né? E aí deu certo. Mas você teve essa sacada da igreja ou alguém te falou? Na época, eu conversava com um colega aqui no Brasil que estava me ajudando no processo. E ele falou, a certidão da igreja serve, vai na igreja que... Então não foi a minha sacada, não, foi um colega que me falou. Fica bom ter amigos, né? Quem tem amigo não morre pagão. Exatamente. Aí fui na igreja, o padre estava de férias, até foi toda uma saga. Enfim, eu consegui... Nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Eu tô tirando... Eu não, né? Na minha família, a gente tá tirando a portuguesa, já é uma imigração mais recente... Pelo Rio de Janeiro também, você sabe que eu nasci no Rio, sou carioca, e muito esforço para perder o sotaque, né? Mas quando eu fico brava, eu fico bem carioca. Bem carioca. Fico bem carioca. Não sei se você já teve essa oportunidade. De ir no Rio, você fala? Não, de quando me vê com raiva falando com sotaque. São poucas gerações. Eles vieram também de Portugal, tanto a família por parte... minha mãe já é mestiça, é filha de brasileiro de uma brasileira, bem brasileira mesmo, a gente não consegue rastrear muito, mas com um filho de português. E do meu pai é só português mesmo, não teve nenhuma outra... Ninguém atravessou no meio. Ninguém atravessou. Meu pai é 100% português. E apesar de ter nascido aqui. E a mãe dele também, o pai também, mas todos filhos de português. Casaram todos entre eles, todo mundo chamava Joaquim e Maria. A gente foi pegando esses... Todos Joaquim e Maria. Joaquim e Maria, Joaquim e Maria, Joaquim e Maria. Aí o meu avô, Joaquim, e minha avó, Alzira, foi a primeira que mudou o nome. E eles vieram, já 1900, não sei quanto, mas já 1900 e tanto,
para trabalhar no Rio de Janeiro, abrindo ferrovia Olha aí. na Picareta. Minha avó tinha as fotos, tá guardada. Possivelmente era para transportar o café do interior para o porto. Provavelmente. Tem as fotos deles abrindo com as picaretas, tal, com aquelas roupas. Também já não existia mais o regime de escravidão, graças a Deus, né? Coisa horrorosa, que a gente, infelizmente, temos resquícios até hoje, né, disso. A gente vai ficando mais velho, com a percepção mais aguçada, você vê que ainda tem uma coisa cultural. Eles falam, né, hoje condições análogas à escravidão. Né? E tem, infelizmente tem mesmo. E não se fala mais, trabalho escravo, e a pessoa não é escrava, ela é escravizada, porque ela não nasce, alguém a escravizou, né? E antes que vire um estigma aí, a gente tá falando, não são nas regiões produtoras de café, viu, gente? Porque os cafeicultores são super responsáveis, eles precisam da mão de obra, mas tratam bem os trabalhadores, não tem nada disso, porque o agro sempre é muito, né... como é que fala? Colocado como vilão, vilão, né? Não é, não. Isso aí acontece em fábrica, sei lá na onde, mas não na lavoura de café. Acontece muito, como eu trabalho com sustentabilidade, eu tinha que fazer essas análises de diligência. Acontece muito carvoaria é gol. Carvoaria acontece... no Brasil é difícil, mas acontece também mineração, mas é mais comum na Ásia, mas é que falar do Brasil. Top tem, carvoaria, essas coisas manuais que usa muito criança, sisal, esse tipo de coisa. Tem muita fábrica, não fábricas grandes, tal, tecnificadas, mas fabriquetas, olaria. Deixa eu ver o que mais. Ferro velho. Restaurante. Olha aí pra você ver. Em grandes centros, estou falando Rio e São Paulo. Deixa eu te falar uma coisa que eu lembrei. Difícil, né? Tem em São Paulo, viu? A minha esposa... Teve gente presa em Campinas, em fábrica de... Campinas! Campinas, em fábrica de... A minha esposa, que é lindíssima mesmo, que você falou, obrigado. Quando fica nervosa, ela é natural de Piracicaba. E quem conhece o interior de São Paulo e Piracicaba sabe que ali tem um sotaque bem característico. Nós estudamos lá, nós sabemos. Então, quando ela conversa com você, você nem percebe. Mas quando ela fica brava, ela fala igual... ela volta às origens e começa a soltar o sotaque. Ela canta um hino do 15, né? Piracicabano, até o meu menino já percebeu, assim, ixi, tá brava, porque tá falando igual ao pessoal de Piracicaba. Então, eu acho que quando a gente tá com as emoções ali, a flor da pele volta o sotaque. O seu, né? Carioca e dela o piracicabano. É muito, muito doido isso, né? Eu falo com sotaque carioca quando eu falo com o meu pai e com a minha mãe, eles ainda têm o sotaque, né? Eles já vieram adultos, né? Eu saí do Rio muito pequenininha. E as minhas irmãs têm um pouquinho mais de resquício. Eu acho que eu perdi porque eu saí no final da adolescência para ir para... faculdade. Para ir para a faculdade, para ir para Exalc, né? Então, aí as minhas irmãs ainda têm um restinho. O meu irmão já não tem nada, ele não nasceu no Rio, não conviveu, ele é paulistano total. Apesar de ter nascido em Rondônia, meu irmão nasceu em Rondônia. Olha. Ele nasceu em Rondônia, saiu de lá com 4, 5 anos e depois foi criado no estado de São Paulo. Primeiro Campinas e depois São Paulo mesmo. Mas assim, quando eu tô muito nervosa, muito chateada, eu falo muito carioca, ou quando eu falo com o meu pai e com a minha mãe. Às vezes, quando eu tô dando aula, que eu tô muito concentrada, assim, eu ainda tenho um coisa... É engraçado isso, deve ter alguma ligação neurológica, assim, com afeto, com alguma coisa. É curioso isso, né? Muito legal. E tô aí na batalha para tirar minha cidadania portuguesa, com o passaporte Grená. Tá difícil, porque nascemos no Rio de Janeiro. Se cartório já é uma coisa difícil, o que é um cartório no Rio de Janeiro? Então, eu tô tentando agora agendar lá no consulado italiano em São Paulo para só tirar o documento. O documento lá da Itália reconhecendo, eu já recebi tudo, mas também é difícil. É online, mas é difícil. A disputa é muito grande ali. Deixa eu te falar outra coisa. Matiello é um nome de reconhecimento internacional no café. Mas não por minha causa. Mas você pode engarufar. Você pode engarufar. Como que é aquela expressão? Quem tem a fama deita na cama. Não tem? Então, eu deito nessa cama. Porque é o seguinte, o pesquisador mais famoso de café do mundo chama José Braz Matiello.
Ele não é teu parente? Não, ele não é meu parente. Existe essa possibilidade? Em algum momento no passado pode ser que tenha ali uma pessoa que aí a família vai se ramificando, né? Mas eu conheço muito ele há muitos anos, ele é muito meu amigo. E ele mora no Rio de Janeiro, mas ele é capixaba, ele é natural do Espírito Santo. Lá no Espírito Santo eu tenho muitas pessoas com o sobrenome Matiello, mas a minha família é aqui do interior de São Paulo. Então o pesquisador José Braz Matiello, que tem, eu podia trazer aqui, sei lá, uma centena de livros que ele escreveu já. José Braz Matiello, ele é português com italiano, porque o Braz é português. Então, pode ser. E aí ele tem fama internacional. E também é Matiello. A diferença é que o dele é Matiello com um T e 2 L's, e o meu Matiello é 2 T's e 2 L's. E agora você não é mais Matielli, e sim Matiello. Isso, desde 2008. Desde 2008. Desde 5 de setembro de 2008. Você guarda as datas com uma facilidade? Eu tenho facilidade para datas. Eu não, eu sou meio péssima para data. Meio péssima. Acabei de inventar essa expressão, meio péssima. Então, e tem isso. E esse colega que eu recomendei o livro aqui, o Santinato, Roberto Santinato e o filho dele, Felipe Santinato, também são pesquisadores famosíssimos de café. Então, a minha recomendação não é do mesmo nível que se fosse do Matiello, que não eu, o José Braz. O José Braz, ele é pesquisador também? Ele é pesquisador, trabalhava no antigo IBC, que é o Instituto Brasileiro do Café, foi extinto no início dos anos 90 e passou a existir o Procafé, que é o órgão federal que toma conta da extensão e da pesquisa do café no Brasil. Os livros que eu estava procurando eram da Procafé. Então, o José Braz Matiello, ele é o líder do Procafé no Brasil. Que legal. E fica no Rio de Janeiro? Não, fica... eu não sei onde fica a sede oficial. Pode até ser que seja no Rio. Mas a base, uma das bases dele, das principais, é em Varginha. No sul de Minas. No sul de Minas. Mas ele mora no Rio porque o IBC era no Rio, acho que antigamente, então ele já mora lá há muitos anos. Que legal. Que legal. E aí, gostou? Gostei muito, foi muito legal. Que bom. Nem vi passar, olha. Ficamos aqui, a gente vai ter que dividir esse episódio. Tá bom. Infelizmente, chegamos ao fim. Se eu, por mim, ficava aqui até amanhã. Tá bom. Tonhão, obrigada. Obrigado, Obrigada pela confiança, tá obrigada bom. pelo papo, pelo conhecimento. Espero ir ao ar o mais breve possível. Tá bom. E vamos brindar. Beleza. Café. Obrigada, gente.